campo que planta, que faz do céu uma moldura, onde o sol se despede todos os dias com a mesma elegância. O campo que alimenta a cidade e emprega milhares de trabalhadores. Ao mesmo tempo em que o mundo evolui, a zona rural também é cercada por novas descobertas. Os trabalhadores aprenderam que preservar já não é uma opção, é necessidade, o único caminho. A água, por exemplo, é usada com mais consciência. Desperdício, o menor possível. Hoje a maioria dos produtores fala no mesmo tom. O retrato do campo é desenhado por pesquisas que comprovam essas mudanças. No ano passado, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, investigou a produção agropecuária do país. O resultado preliminar do censo agropecuário foi divulgado recentemente. É como se fosse o primeiro retrato do agropecuário do Brasil. É porque a gente ainda está em um processo de fechamento de alguns estabelecimentos, são poucos. Nós já fechamos praticamente quase 99%, mas ainda tem esse restígio, né? Então por isso que a gente fala são preliminares. E o dado final mesmo vem mais para o final do ano. Foram 5 meses de pesquisa, quase 20 mil recenseadores vieram a campo conversar com produtores rurais de norte a sul do país. Nesse bate-papo, eles descobriram o que mudou na vida desses trabalhadores de alguns anos para cá, quais são os principais desafios que o campo enfrenta e ainda a tecnologia que chegou à zona rural para ficar. Os dados da pesquisa impressionam. Entre 2006 e 2017, a agropecuária avançou 16,6 milhões de hectares, o tamanho do estado do Acre. Houve um aumento de 5% nas áreas ocupadas pela atividade agrícola em relação ao censo anterior, de 2006. Nós tivemos um aumento das grandes propriedades, das propriedades com mais de 1.000 hectares. Nós tivemos um aumento tanto em área quanto no número de estabelecimentos, ou seja, a gente observa já nesse primeiro retrato que houve uma concentração de terras, né? Grandes propriedades para menos gente. A pesquisa também revela a força da mulher no campo. Do último levantamento para cá, houve um aumento de 12% para 18% no número de produtoras rurais. O acesso à internet disparou. Passou de 75 mil para 1.400.000, o que representa aumento de 1.800% em 11 anos. Miquela é coordenadora do Censo Agropecuário do Distrito Federal. Ela fala sobre o envelhecimento no campo. O padrão de idade tem mudado. Acima de 45 anos foram os únicos grupos etários que tiveram aumento de participação de percentual no campo. Então, assim, isso é uma coisa que tem que se observar para as políticas públicas, né? Qual incentivo que você pode dar para você não ter um esvaziamento futuro no campo, essa mão de obra se esvair. O censo agropecuário também revela que o número de trabalhadores caiu 1,5 milhão nesse período. Nós tivemos um incremento, né, um aumento do número de tratores, o percentual de tratores no campo, aumentou mais 50%, quase 50%. Então, foram quase 800 mil estabelecimentos que tiveram um incremento colocaram um trator nas suas propriedades. E isso é reflexo, né, reflete com essa redução das pessoas contratadas ou dos próprios familiares. Menos trabalhadores, mais máquinas. Walter vive isso de perto. Estamos no núcleo rural Rio Preto, em Planaltina, a 60 quilômetros da área central de Brasília. Uma das principais regiões agrícolas do Distrito Federal. Walter é produtor rural há mais de 40 anos. Walter planta milho, soja e feijão. São 800 hectares de plantio, sendo que parte da área é arrendada ou explorada em parceria com outros produtores. Agora nós estamos num período seco, estamos ultimando a colheita do safrinha, aguardando o período chuvoso para então começarmos na atividade principal nossa, que é o cultivo de safra normal. Em 4 décadas de dedicação ao cultivo, Walter nos conta que o campo vive em constante mudança. Houve uma modernização, a tecnologia melhorou muito, por consequência disso também melhoraram os índices de produtividade. Isso também aumentaram os custos, né? Melhoramos basicamente. Hoje nós temos um índice de produtividade aqui na nossa região nos melhores do mundo. A tecnologia mudou o jeito de plantar. Walter fez investimentos. Há 3 anos comprou esta colheitadeira de grãos. O preço, mais de R$500 mil. Ela tem uma capacidade de colher de
mais ou menos 2,5 a 3 hectares por hora em condições normais. Chegamos mais perto. A colheitadeira é bem equipada. Tem piloto automático, ar-condicionado e oferece muito, mas muito mais conforto ao trabalhador. Isso é lógico, tem um custo, mas faz parte eu diria assim, da evolução da tecnologia que não só visa o aumento de produtividade, mas também dá melhores condições de trabalho para quem trabalha com essa máquina. Durante a conversa, Walter revela: tem dificuldade de se adaptar ao mundo tecnológico. Por algum tempo, resistiu, até perceber os benefícios da nova era digital. Ele nos mostra essa secadora de grãos, máquina indispensável. O que acontece aqui é o seguinte: a gente coloca o feijão ou o milho lá em cima, acontece um processo em que o alimento desce por uma espécie de um elevador, acontece o processo de secagem e aqui embaixo o alimento já está seco, já está pronto. Quanto tempo que demora esse processo? O processo de secagem ele é proporcional à umidade do cereal quando colocado aí. Então, se nós colhermos um produto com 15 de umidade, automaticamente, em poucos instantes, ele estará seco. Se tivermos necessidade, em função das condições climáticas, de colher um produto com alta umidade, nós teremos um trabalho muito maior aí para processar esse alimento para ficar pronto para ser colocado na mesa do consumidor. Essa máquina facilitou muito o trabalho do senhor? Ela facilita, ela padroniza, ela dá qualidade, ela finaliza o nosso trabalho com a qualidade melhor. Ao lado, encontramos um distribuidor de fertilizantes de precisão, indispensável no trabalho diário. Ele facilita o nivelamento da fertilidade do solo. Faça então o levantamento da fertilidade através de análise de solo, produz-se um mapa. Esse mapa é colocado num sistema de orientação via satélite, e então esse equipamento faz a distribuição de fertilizante obedecendo o que a análise de solo mandou. O objetivo disso é nivelarmos a fertilidade e, por consequência, conseguirmos um índice de produtividade médio maior. Walter representa milhares de trabalhadores brasileiros responsáveis por plantar a comida que se coloca no prato. Aumentar a produtividade só é possível com novas tecnologias. O produtor rural, o ser humano, todos nós dependemos e temos obrigação de acompanhar a tecnologia. Não há mais como você ficar fora de um barco que está navegando e a passos rápidos. No próximo bloco, você vai ver como alguns produtores mudaram a técnica de irrigação no campo. A gente volta já. A gente começa esse bloco falando sobre outros dados do Censo Agropecuário divulgados recentemente pelo IBGE. A pesquisa apontou redução de 2,8% do rebanho bovino em 11 anos. O Meio Ambiente por Inteiro conversou com o assessor técnico do Núcleo Econômico da Confederação Nacional da Agricultura para entender o que teria motivado essa queda. Está associado ao período de coleta do dado. Os censos anteriores tinham como data base 31 de dezembro. E esse censo teve como data base 30 de setembro. E a gente sabe que a maior parte dos nascimentos de bezerros estão concentrados no período da primavera, que vai de 22 de setembro a 21 de dezembro. Então a gente acredita que quando o recenseador foi entrevistar os produtores rurais, muitos bezerros estavam para nascer e esses não foram contabilizados. Embora o indicativo seja de redução do rebanho bovino, uma pesquisa feita há 2 anos, também pelo IBGE, aponta 218 milhões de cabeças de gado no Brasil, 46 milhões a mais do que o levantado pelo Censo Agropecuário do ano passado. Isso reforça o argumento do Paulo. É um segmento, independente desse número absoluto, é um segmento muito importante em termos de exportação de carne bovina, por exemplo. O Brasil é um dos maiores players mundiais
de carne bovina, né, e de outras carnes também. Ainda segundo o censo agropecuário, o segmento de aves cresceu 26% e de suínos pouco mais de 25%. Outro dado que chama atenção é o uso de agrotóxicos, aumentou mais de 20%, o que representa a confirmação de uso por parte de mais de 1.600.000 produtores. O agrotóxico, ele segue uma série de requisitos na sua utilização e o produtor quer utilizar a quantidade recomendada de agrotóxico, porque o agrotóxico representa um custo para o produtor, né? No bloco anterior, mostramos que o agronegócio brasileiro passou a ocupar 5% a mais de área na última década. A consequência disso, o uso da água também aumentou. A área irrigada cresceu 52%. A diferença é que hoje alguns produtores usam nova tecnologia aliada ao consumo de água. O meio ambiente por inteiro pegou a estrada. Percorremos 80 quilômetros até chegar ao núcleo rural Riacho das Pedras, em Planaltina, Distrito Federal. Estamos na Fazenda Candelária, comandada pelo José Carlos e a Leonice. O casal está aqui há 35 anos. São 350 hectares de grandes culturas, como feijão, soja e milho. A história de José Carlos e Leonice é marcada pelo suor derramado no campo. Durante muitos anos, o lucro da propriedade se transformou em investimento. Aos poucos, aumentaram o patrimônio, compraram fazendas em outras regiões. Hoje, eles estão à frente de 2.600 hectares de plantio. O sorriso no rosto de Leonice mostra que para ela não há lugar melhor para se trabalhar. Em 3 décadas e meia dedicadas à agricultura, Leonice se sente à vontade para falar das mudanças que acompanhou no campo. Mudou muito a questão da eficiência do maquinário, as técnicas de irrigação e transporte, armazenagem, a parceria com as grandes empresas, né? E propriamente o desenvolvimento de outras regiões que não o Distrito Federal, como Bahia, como Maranhão, como Mato Grosso, onde aqui, pela altitude que nós temos, a gente consegue produzir sementes da melhor qualidade possível e que são remanejadas para esses estados produtores. Foi como Leonice acabou de falar, as técnicas de irrigação mudaram. Ela descobriu isso quando viajou recentemente para Israel, país que desenvolve técnicas para o manejo sustentável da água. Nós visitamos uma empresa, né, Tafin, na questão dos aspersores que se utiliza nos sistemas de distribuição de água, nos sistemas de bombeamento. É toda uma tecnologia que, se não copiada, né, nós brasileiros ficaremos para trás. O que aprendeu em Israel, Leonice aplicou nas propriedades. Esse pivô, por exemplo, irriga 120 hectares de feijão. É o tamanho de 120 campos de futebol. Ele começa a funcionar às 9 horas da noite e só para 12 horas depois. Isso acontece 2 vezes por semana. Esse horário é, na verdade, uma estratégia para a planta absorver mais água. Cada ml que cai dos aspersores é calculada. Aqui há uma tecnologia nova que monitora a água do pivô de acordo com a umidade, temperatura e ciclo de cada planta. Cada cultura demanda de uma quantidade de água, né? E a gente tenta otimizar isso da melhor forma possível. Desperdício praticamente não existe na irrigação hoje. Não, até porque o custo, né, da água se tornou caro. Nós hoje temos hidrômetros em todas as áreas irrigadas. A gente é produtor que já paga água para o governo, né? Aqui na fazenda são 2 sistemas, é para a ANA, Agência Nacional de Águas, e para a DASA, Agência Reguladora de Águas do Distrito Federal. 30 funcionários trabalham nesta fazenda. Esse número seria muito maior se as máquinas não evoluíssem tanto com a tecnologia. Quando eu comecei a trabalhar na lavoura, mudou muito. Antigamente era direção, queixo duro, não tinha freio, não tinha partida. Hoje tem gabine, tem piloto automático, tem ar-condicionado, tem alta tecnologia. Produz muito, mas não precisa mais arar a terra, nem nada, então puxa a máquina grande, que faz plantio direto, faz tudo. Economizou muito a mão de obra, muito combustível e
está conservando mais o solo, né? Que não mexe mais com a terra, apodrece a palha, vira adubo, ela protege das erosões, mudou demais. Como é que é para o produtor rural antigo, como você, experiente, viver toda essa mudança? É muito bom, muito gratificante, né? Porque venceu na vida, né? A responsabilidade é grande se a gente pensar que o feijão plantado aqui alimenta 25 mil famílias brasileiras. O trabalho não pode parar. Como é que o senhor se sente com tantas famílias se alimentando com a comida que você produz? Ah, muito bem, né? É muito bom. É gratificante você poder ver o resultado do seu trabalho. E não só o resultado do seu trabalho, é poder saber que você está contribuindo diretamente para alimentar as pessoas. É maravilhoso. Sou uma pessoa apaixonada pelo campo. Não troco isso por nada. A natureza mostra a sua exuberância. É também o lugar onde o pica-pau se sente à vontade. No próximo bloco, Bob de Souza mostra outros dados do Censo Agropecuário. E você vai ver ainda uma criação de suínos. A gente volta já. Continuamos explorando os números do IBGE apresentados no resumo do Censo Agropecuário, liberado este ano. O levantamento traz um dado que sugere investigação mais profunda. A área de pastagem plantada aumentou e a vegetação natural diminuiu. O rebanho bovino também diminuiu. E o susto foi grande, principalmente em quem trabalha com a pecuária em planilhas nacionais de produtividade. Vamos conhecer agora alguns números do censo. Segundo o IBGE, o rebanho bovino diminuiu quase 3% e o pasto original diminuiu quase 19%. Por outro lado, a pastagem plantada subiu mais de 9%. Mas o que isso representa em termos ambientais? Na opinião do coordenador do censo, Antônio Florido, o pasto natural vem perdendo qualidade desde 1975. E para não perder produtividade, o gado vem se alimentando de gramínea plantada, mas não sempre a gramínea nativa. O plantio não ocorre onde o solo perdeu força. Daí, o gado precisa ser removido para outras áreas. Fomos visitar o segundo maior centro de estudos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, que se ocupa do manejo experimental no Cerrado. O primeiro centro de pesquisa explora a região norte, no Trópico Úmido. Vamos conversar com o engenheiro agrônomo Allan Kardec, pesquisador de forrageiras como o capim braquiária, originário da África. É exótico, mas até ajuda a proteger o solo do ressecamento indesejável. Do ponto de vista de conservação do solo e da água, as pastagens são plantas excepcionais nestes quesitos. Então, são plantas por excelência com um bom conjunto de serviços para o ambiente. Acaba protegendo a camada. Sim, né? as perdas de solo e a conservação da água, as perdas de nutrientes são muito pequenas quando comparadas com outras explorações que a gente tem. Allan Kardec foi um dos pesquisadores que se surpreenderam com alguns dados revelados pelo censo do IBGE. A despeito da surpresa que foi a expansão da área de pastagens e a estabilidade no número de cabeças, já existem algumas informações sobre a nível de estado, né, no âmbito dos estados, e que a gente observou em que alguns estados em que a pecuária já está consolidada, onde tem o maior efetivo do rebanho, as tendências de aumento da área de pastagens e do rebanho estão dentro do que a gente esperaria, né? Outras regiões também têm uns resultados bastante interessantes em que houve um aumento no rebanho e a área de pastagens segue estabilizada, né? Então significa que você tem uma pecuária que já está
estabilizada e está caminhando para a intensificação. Há novas técnicas de utilização de pasto com integração de lavoura, pecuária. O senhor acredita que isso já possa ser medido nesse censo de alguma forma? O senhor notou alguma alteração que pudesse justificar, não? O censo, em cada edição, está se tornando mais abrangente. Isso o torna mais rico e valioso em termos de informações, né? Então, tem uma série de informações sobre o uso de insumos, sobre algumas práticas agronômicas e, inclusive, sobre sistemas. Existem estatísticas que referendam ou endossam algumas estimativas já feitas pela Embrapa e parceiros em relação aos sistemas integrados. Os sistemas, a exemplo, integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta. Mas se você pensou que a Embrapa trabalha só com o braquiária, errou. O campo de pesquisa vai muito além disso. E a produtividade melhora em até 15% com o uso da forrageira correta. O guandu, por exemplo, forra o solo e melhora quimicamente a área com nitrogênio. Dentre as plantas forrageiras, nós trabalhamos basicamente com os capins, as gramíneas e trabalhamos com as leguminosas. Na verdade, o guandu é uma leguminosa e o mérito dela é ter uma dieta nutricionalmente mais rica para os animais e ter essa capacidade de fixar o nitrogênio do solo. Então, ela enriquece o solo com nitrogênio, é como se fosse uma adubação biológica no meu sistema. Então, ela traz benefícios para o solo, para a planta companheira dela e para o animal do ponto de vista nutricional. No total, o agronegócio pequeno, médio e grande usa cerca de 350 milhões de hectares do território brasileiro, um aumento de 5% em relação à década passada. Já vimos no primeiro bloco do programa que a criação de suínos deu um salto no país. Houve um aumento de quase 26% nos últimos 10 anos. Nossa produção foi conhecer a fazenda do Rodrigo. Ele começou a criar suínos há cerca de 10 anos. Tem 4 propriedades. No total, maneja 45 mil cabeças. Esses suínos, eles ficam nesse espaço aqui e para ganhar cerca de 140 quilos, eles precisam comer até 220 quilos de ração. É um trabalho intenso de alimentação, cuidado e vigilância sanitária. E se a criação de suínos aumentou, o preço ainda não atingiu R$ 4,00 no momento do abate. Rodrigo fala da atividade que cresce e se consolida no mercado brasileiro. E em termos de rentabilidade da produção, como é que vocês estão situados hoje no mercado? A atividade vem perdendo rentabilidade nos últimos anos. Particularmente, em 2018, nós estamos numa crise trabalhando no vermelho desde fevereiro e esperando alguma reação do mercado para voltar a trabalhar com margem positiva. E a que você atribui esse tipo de problema? A pressão de insumos, grãos caros, ração, soja e milho, que é 80%, 90% do nosso insumo, e preço baixo, principalmente a saída da Rússia. A Rússia importava em torno de 40% e desde outubro, novembro do ano passado não compra mais nada. Por quê? O que ela alega? Alegando resíduo de rectopamina. O que é rectopamina? É um promotor de crescimento. Um hormônio? Não é hormônio. Ah, não é hormônio? Não é hormônio. Tá. A maioria dos países aceita e a Rússia não aceita. Grande parte da produção do Rodrigo é vendida com 65 dias. Nesta granja, conhecemos o que representa 20% do total. São cevados maiores, terminados para o abate. A criação de suínos exige muitos cuidados ambientais. Um deles é o aproveitamento dos dejetos dos animais. Essa lagoa, por exemplo, chega a captar alguma coisa como 50 mil litros de dejetos por dia. O objetivo disso é a utilização desses resíduos em energia. Vai ser instalado aqui um biodigestor dentro de alguns meses e esses produtos, que são dejetos, vão virar energia. É mais uma ajuda para o meio ambiente. E o meio ambiente por inteiro fica por aqui. Você pode rever este e outros programas pelo site tvjustiça.jus.br e também pelo nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial. E se quiser mandar um e-mail para a gente, é fácil.
meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Até a próxima!